Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, lá no capítulo 10, nós vamos ler primeiramente os versos de 11 a 14, quero pedir então aos irmãos que têm as suas Bíblias que não são segundo a versão da NVI, para que comecem essa leitura, e os irmãos que têm a NVI vão repetir o texto, não vão fazer o texto alternado não. Então nós vamos ler João capítulo 10, os irmãos que têm Bíblias que não são da NVI vão ler o versículo 11. Em seguida, os irmãos da NVI repetem o 11. Depois, os irmãos das outras versões 12, NVI 12, repetindo sucessivamente. E depois eu vou pedir, vamos recitar um outro texto muito conhecido, mas nem vamos usar a Bíblia, vamos repetir de cor. Então, primeiramente, vamos ler esse texto, João 10, de 11 a 14, na certeza de que a grande maioria dos irmãos trouxeram as suas Bíblias, não é verdade? Levantem-nas, como sempre, isso é muito bom. Então, João 10, verso 11, os irmãos que não têm a NVI, vou contar até 3, então os irmãos façam a leitura com, a sua Bíblia não é a NVI não, Carlos? Ah, então, meu filho, aproveita aqui e já vem conduzir o rebanho. Então, quando o irmão Carlos começar a leitura, os irmãos acompanham, os irmãos que não têm NVI, e depois os da NVI repetem. Tá ok? João, capítulo 10, 11, versículo 11, espero o NVI repetir o 11, até o 14. Então, leiamos, versículo 11, né? Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos da NVI? Verso 12, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que é o lobo que vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Ele foge porque é assalariado, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Agora toda a igreja vai recitar o Salmo 23, versículo 1 e 2. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Deus nos abençoe a leitura da sua palavra e na reflexão desta oportunidade. Conscientizados pelo bom pastor. Estreada em 1808, ganhou fama e até hoje enleva os que gostam da música erudita, a chamada Sinfonia Pastoral de Beethoven. Nesta peça musical, o controvertido compositor alemão imaginava, via notas e compassos, a chegada de alguém ao campo, o se colocar à beira de um regato e o cuidado de ovelhas por parte de pastores e também o cuidar da terra da parte dos camponeses. O reverendo Wycliffe Meyer, pastor batista inglês, costumava chamar o Salmo 23 de a mais doce de todas as sinfonias pastorais, o que nós acabamos de repetir os versículos 1 e 2. O Salmo 23, meus amados, realmente nos encanta. Já em seu primeiro versículo, nós temos que os que se colocam sob o cuidado pastoral de Deus não têm falta de nada. E nos versos que se sucedem, há toda uma harmonia magnífica e se percebe que Davi, quando compôs esta canção, deu à mesma uma linda melodia que o tempo, infelizmente, não permitiu, não é? Que chegasse até nós. Mas no céu nós vamos descobrir qual era a música que se usava, não é? Para cantar esse salmo. De qualquer forma, a sua mensagem foi preservada pelo Espírito Santo
nos alcançando até os dias de hoje. Ainda que não incluso entre os chamados salmos messiânicos, este salmo tem muito a ver com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele o menestrel Davi diz que o Senhor ou o Eterno é o meu pastor. E o Senhor Jesus, quando entre nós, identificando-se como sendo o Eterno que se fez gente e habitou entre nós, ele diz claramente: eu sou o bom pastor. Quem tem no nome de Jesus Cristo, não o nome de alguém distante, não o nome de um mito, ou de quem sabe o nome de uma possibilidade somente, mas o nome de alguém real, envolvente, pode dizer que nele, em Jesus, a gente encontra a graça do repouso e encontra a graça do descanso. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ou deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ah, que cena deliciosa a gente pode ter em nossa mente diante dessas palavras. É chegado o meio-dia, no que hoje se chama de Palestina, mas propriamente a Cisjordânia. Essa é a hora mais quente, e tudo mesmo está ao redor com muito calor, expressando muito calor por causa da natureza. O vento é morno e a paisagem ao redor parece estar sufocando. As pedras dos caminhos estão quentes e machucam os pés descalços de quem as pisa. Ora, nós que vivemos aqui no Rio de Janeiro sabemos, né, o que acontece ao meio-dia de um dia de verão. Eu acho que ainda está em nossas mentes o último dia 17 de janeiro deste ano, quando em Guaratiba, um lugar aqui bem próximo a nós, a sensação térmica chegou a 59,5 graus, ou a 60 graus. Isto ainda nos assusta, só em pensar porque não vai se repetir. Na próxima quarta-feira estarão chegando, voltando para o Brasil, para passar um período de férias, a família com a qual nós contactamos num dos países subsaáricos, né? Eles estão vindo aqui para passar um tempo de descanso e voltar depois para o campo missionário, para o seu último período missionário. E de vez em quando ele me escreve, não é? E o pastor lá diz assim: tudo bem aí, pastor? Aqui está 56 graus, aqui está 54 graus. De vez em quando, assim, nós gostaríamos de um dia ter a sua visita. Oh, meu Deus, tem que dar força, porque se há uma coisa que eu não costumo me acostumar com o calor, mas o que eu vou fazer, não é? Por que eu fui arrumar missionário nesse lugar de longe? Muito bem, mas eu fico imaginando a vida deles, né? Num clima como este, né? Num calorão como este. Bem, o contexto não é de um calor tão forte, não é? Como esses quais nós estamos nos referindo aqui, mas é um contexto de calor, e que coisa boa devia ser, não é? Para as ovelhas conduzidas pelo pastor, serem levados às margens de um rio de águas frescas e límpidas, onde elas pudessem ser amenizadas pelos efeitos do calor que então estavam fazendo. Em boa parte da hoje Palestina, o verão pode ser rigoroso. E como era desolador uma ovelha sem pastor, irmãos, perdida se perdesse durante o meio-dia, ou neste horário de tanto calor. Como era frustrante, por outro lado, para um pastor não conseguir conduzir suas ovelhas nesta hora para um abrigo fresco, para a sombra de uma grande pedra ou em meio a um bosque de árvores frondosas. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, quando o assunto é Jesus Cristo, quando o assunto é Ele, a gente aprende que graças a Ele não há necessidade de haver ovelhas sozinhas, nem ovelhas para as quais não se possa alcançar abrigo para o sol escaldante, ou inversamente para uma tempestade, quiçá uma nevasca. Sim, porque se Davi tivesse vivido nas Ilhas Falklands ou Malvinas, ao sul aqui da Argentina, onde a principal atividade ainda hoje é o cuidado de ovelhas, poderiam então imaginar o pastor provendo abrigo para as ovelhas em dia de neve, em dias muito frio, porque nas Falklands faz realmente muito frio. E aí Davi escreveria: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar num lugar quentinho, onde as águas congeladas são transformadas em águas quentes.
Bem, há regiões dentro da Cisjordânia ou Palestina, também parte de Israel, onde o inverno também é rigoroso, e essas palavras, de certo modo, também poderiam ser aplicadas se Davi tivesse feito este salmo dentro desse contexto, dessa região. Deus, por sua graça revelada em Cristo Jesus, torna os pastos da nossa vida verdes e as águas da nossa existência serenas, tranquilas, e provê descanso para a mente cansada, para a vida cansada de tantas e tantas decepções. Quem sabe há pessoas aqui que já estão cansados com a vida, cansados de serem decepcionados, cansados de serem enganados, cansados de serem logrados, de terem os seus sonhos frustrados, as suas ideias desrespeitadas. Mas em Jesus Cristo, a sua alma pode achar descanso para isso. O descanso é bênção de Deus, tanto que o livro das Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, anunciando o castigo de Deus sobre Jerusalém, avisava que um dos castigos de Deus seria impedir que houvesse descanso na cidade. Lamentações 2:18. Se é verdade isso, também é verdade que a nossa alma precisa, então, e precisa muito do descanso. O nosso espírito é como um pássaro que precisa, de repente, em determinada hora, parar de bater as asas para poder encontrar o seu descanso. Não sei se os irmãos sabem, mas alguns sem dúvida sabem, que o beija-flor é composto de 78% de açúcar ou de glicose. Por isso ele tem uma velocidade incrível nas suas asas. O açúcar não só faz coisa ruim, não, faz coisa boa, dá energia. E por isso o beija-flor consegue bater as suas asas com aquela velocidade. Mas há alguns instantes que ele tem que parar as asinhas para dar uma paradinha, um descanso, não é? E se recuperar. A vida é uma batalha. Sabe, a vida é um atravessar por mares bravios, a vida é também o subir por íngremes montanhas da existência, por isso é preciso a pausa. Por isso é necessário que as águas se acalmem, faz-se importante a pausa na batalha, é necessário o descanso na subida da montanha da vida. E nós somos como ovelhas. Nós precisamos encontrar pastagens calmas e verdejantes, nós precisamos de águas serenas. Então precisamos do bom pastor, nós precisamos de Jesus Cristo, você precisa de Jesus Cristo, nós precisamos que a graça de Deus, que se chama Jesus, venha até a nossa vida nos dando a consciência da salvação. Você se sente salvo, você se experimenta essa certeza estrondosa, maravilhosa. Nós precisamos cuidar disso, irmãos, eu tenho falado disso, e eu estou vendo, irmãos, um mover de Deus com essa preocupação da igreja de sair e de pregar. Eu participei agora de um congresso internacional, onde eu fiquei assim admirado, porque os pastores que vieram de uma igreja que está passando por uma grande transformação na outra América. Eu já falei aqui, a igreja tinha alguns anos atrás, há 20 ou 15 anos atrás, 235 membros, hoje está com 45 mil membros. E ele veio nos compartilhar conosco o que a igreja fez. E eu fiquei assim, irmão, extasiado. Ele disse, a primeira coisa que a igreja passou a fazer é voltar a pregar a salvação em Jesus Cristo. Não interessa se você já era membro da igreja, não interessa se você já estava na igreja há quantos anos, não interessa. Começamos a bater em cima disso. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós temos que fazer isso aqui, irmãos, porque, como eu disse pela manhã, eu repito, nós temos membros da igreja que não são salvos. Nós temos membros da igreja que já foram batizados, que fazem parte da vida da igreja, mas realmente não tiveram uma experiência, um encontro pessoal com Jesus. E sem isso tudo acaba, nada começa, o começo está aí. Eu preciso ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por isso eu preciso dessa consciência de salvação. Sabe, o rugir de um leão, o ladrar de um cão e até mesmo a presença buliçosa de uma pequena criança são fatores para assustar um rebanho de ovelhas. E nessa hora o pastor tem de saber acalmá-las. Os leões estão sempre rugindo ao nosso redor. Mesmo barulhos inocentes podem ser usados para perturbar as nossas almas, as nossas vidas. Mas não há rugido, irmãos, mais tenebroso do que o rugido da morte.
Haverá um barulho mais assustador do que o barulho da morte? Pode haver gemido maior do que o gemido da morte? Mas quando nós aceitamos, quando cremos e confessamos Jesus Cristo como aquele que pode substituir o rugido do leão, o rugido da morte, o barulho ou o gemido da morte, por um sussurro manso de descanso, de esperança, como então isso vai fazer diferença na nossa vida? Ele, Jesus, pode substituir e substitui o barulho da morte, transformando num sussurro de paz, num hino de descanso. Na cruz do Calvário, na cruz as trevas da morte, o barulho da morte, os gemidos da morte foram colocados sobre Jesus Cristo. Então crer em Jesus Cristo, dar a Ele a vida, a devoção, significa viver uma vida positiva, significativa, produtiva. Significa reconhecer-se pecador, pecadora, e que sem perdão não há como ter Jesus Cristo como bom pastor, e sem Jesus Cristo como bom pastor, eu e você estamos à mercê do leão chamado Satanás. Por natureza, nós não somos ovelhas de Jesus, mas pela graça de Deus em Jesus Cristo, Ele, Jesus, com sua morte na cruz por nossa causa, com a sua morte substitutiva em nosso lugar, Ele nos faz experimentar a beleza que há nesta sua afirmação: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Sabe, quando Ele é o nosso bom pastor, Ele dá sentido à vida, mas também dá sentido à morte. Como eu gosto desta expressão, eu a uso frequentemente nas celebrações de enterro que faço, mas vez por outra estou repetindo-a para os irmãos. Jesus veio para nos ensinar a viver, mas Jesus veio para nos ensinar a morrer. Isto é uma grandiosa verdade que faz a diferença total na maneira nossa de viver a cada dia, então, a nossa história. Quando Ele é o nosso bom pastor, Ele dá sentido à vida, dá sentido à morte, porque nós sabemos que morreremos sem ouvir um rugido do diabo, sem ouvir os gemidos do inferno e do mal eterno. Me permita outra vez repetir a história da minha avó, bisavó, crente fiel no Senhor Jesus Cristo. A vida foi se esvaindo e a gente estava percebendo, né, que estava para acontecer isso. Então, de repente, ela chama a filha e diz: filha, quem é que está cantando? Mamãe, ninguém está cantando. Estão cantando. E estão cantando um hino muito bonito. E se foi. Não havia rugido do leão. Não era o sussurro da morte. Era o som da vida. O cântico de louvor de um Deus que a tomava agora em suas próprias mãos, para que ela estivesse com Ele por toda a eternidade, para o dia da ressurreição, quando então nós nos encontraremos para viver para sempre, né? Como a igreja do céu, a igreja do Senhor. Meus queridos, essa é a mensagem que esta igreja tem, além de outras é verdade, mas esta é de fato a mensagem fundamental. Isso precisa ficar patenteado na vida, nos seus ouvidos e no seu coração nesta noite, porque nada vale a pena nessa vida se você não tiver certeza da sua salvação, que é Jesus Cristo quem dá. Às vezes um crente me pergunta, e eu deixo-me responder com honestidade: pastor, o crente pode de repente duvidar da sua salvação? Pode, perfeitamente. Nós somos seres humanos, nós temos os nossos altos e baixos, e há momentos na nossa vida quando a gente começa a se perguntar: será que eu estou salvo mesmo? Será que é isso mesmo? E aí a minha resposta é sempre essa: não, Jesus nunca disse que você vai se sentir salvo. Ele disse que você está salvo. E é isso que faz a grande diferença, porque eu posso me enganar, Jesus não se engana. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, não vai passar não, já passou. Então, diante dessa promessa, não é porque eu me tornei melhor do que ninguém, não é porque eu me tornei uma pessoa, então, sem erros, isso não é verdade, eu continuo ser humano, com os meus pecados, com meus altos e baixos, mas a graça de Deus me alcançou, e Deus me amou com os meus pecados, e aceitou o meu pedido de perdão,
e o meu compromisso com Ele, de tentar viver a vida o mais que eu puder, para agradá-lo, não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo, porque a salvação é sempre pela graça de Deus. Você já recebeu a graça de Deus? Você está ouvindo falar de graça de Deus? Você sabe o que é isso? Pela graça vocês são salvos, é o que o oráculo de Deus diz, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não vem de obras para que ninguém se glorie, não venha para a igreja para que a igreja salve você, a igreja não vai salvar você. Não passe a ser um religioso rigoroso porque a religião vai salvar você, não vai. É a graça de Deus quem salva você por meio de Jesus, e esta graça vai ser usada pelo Espírito Santo de Deus, para que você então entenda a importância da igreja, para que você entenda a importância da adoração, para que você entenda a importância de colocar a sua vida também à disposição do Senhor, mas não para que você faça uma espécie de negociação, e eu fiquei bonzinho, e eu agora faço tudo certinho, e aí Deus vai me salvar. Isso não vai acontecer. Eu continuo carente, necessitado da graça de Deus, e esta graça me alcançou, e é esta graça que tem de alcançar a sua vida, se nesta noite você ainda não a experimentou. Na vida para quem tem Jesus Cristo sempre haverá momentos de pastagens verdejantes e águas tranquilas. Ter consciência da salvação é saber que em Jesus Cristo nem a morte nem a vida, é o texto sagrado que diz, nem a morte e nem a vida nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é experimentar águas tranquilas. Quando Jesus Cristo é o nosso bom pastor, nós sentimos que Deus cuida de nós, que o Espírito Santo de Deus nos orienta, vai guiando também pelos nossos caminhos, vai dando as suas instruções, né, e as instruções necessárias para que a gente possa agradar a Jesus. Uma outra coisa que cada um de nós nessa noite precisamos lembrar porque nós estamos sempre falando isso aqui, não tente viver a vida correta para agradar a igreja, não é um motivo suficiente. Não tente ser uma pessoa boa, correta, porque você quer, por sua própria vontade, por sua própria decisão, ser sal da terra e luz do mundo, e aí ser motivo das pessoas darem glórias a Deus, graças a Deus. Você tem de ser simples. Jesus disse, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo, sal da terra, para que as pessoas vendo o que vocês fazem, deem glórias a Deus. Mas, queridos, se você não tiver no seu coração, na sua mente, que Jesus Cristo tem que ser a causa das suas decisões, do que você quer fazer, da maneira de você viver, você não vai conseguir. Por isso que a gente prega sem problemas nenhum com esse tipo de orientação. Apaixone-se por Jesus. Ame Jesus Cristo. Você, moça que ainda não se casou, que está preocupada com o casamento, está procurando um noivo, você, rapaz, que está pensando em, de repente, encontrar alguém que realmente sirva para sua esposa, apaixone-se primeiro por Jesus, ou você vai correr um risco, sempre vai correr um risco de escolher a pessoa errada, de não ser aquela pessoa que você precisa realmente para a sua vida. Jesus Cristo, Ele tem que ser a minha razão, a sua razão. Você veio hoje à igreja por quê? E para quê? Quem foi que trouxe você aqui? Para que você veio aqui hoje? Eu fui lá porque a igreja canta bem. Eu fui lá porque a igreja tem excelentes músicos. Eu fui lá porque a igreja tem uma iluminação boa, tem ar-condicionado. Eu não sei qual a razão que você pode encontrar para vir aqui. Lamento, porque você só vai encontrar finalidade no que você fez ao vir aqui, se você pensou e você entendeu que eu vou lá para encontrar Jesus. Se você ainda não o encontrou, porque se você já o tem, você veio com ele, aqui dentro. E ele garante, então, a sua presença. Lembro-me de uma história, quando o presidente, acho que Abraham Lincoln, que costumava ir à igreja todos os domingos, lá nos Estados Unidos, quando o presidente, dos Estados Unidos, não minto, um presidente, Jimmy Carter, ele era até professor de escola dominical, ele não, sempre que ele podia, ele não faltava
o culto. Ele agora está com 99 anos de idade. Não sei se morreu hoje, porque ele estava realmente só esperando o senhor chamar, não aceita mais ir para o hospital, já avisou a família, deixa o senhor me levar aqui dentro da minha casa. Foi um grande presidente americano, apesar de, na época, né, a história não lhe fazer justiça, hoje começam a ver o que ele fez. E foi interessante que, quando ele vinha e assistia ao culto, logo as pessoas ficavam interessadas, né? E começavam a ligar para o pastor. Pastor, o presidente vai estar hoje, domingo de manhã, assistindo o culto? Pastor, às vezes sabia, às vezes não sabia, porque o próprio serviço de segurança não permitia saber, até que ele passou a ter uma resposta já pronta para todas essas pessoas que ligavam. Pois não, eu quero saber se o presidente Jimmy Carter vai estar no culto hoje. Se o presidente Carter vai estar, eu não sei, mas Jesus Cristo vai. Jesus Cristo vai. A nossa razão, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo. Igrejas não dão descanso para a alma, pastores humanos não dão descanso para a alma, essa é a função de Jesus Cristo. É Ele quem satisfaz, é Ele quem alimenta a alma faminta de paz, de amor e de esperança. É Ele quem descansa a alma, quem dá repouso à vida cansada. É uma questão de se vir até Jesus Cristo e se dar a Ele de verdade, de fato. E Ele, que é o bom pastor, vai passar a cuidar também da sua vida e ajudar você a ter a consciência de submissão a Deus, que vai então nortear como vai ser a sua vida. As ovelhas são ensinadas a seguir o seu pastor. Elas aprendem a ouvir a voz do pastor, aonde ele vai, elas vão. Há até um vídeo muito interessante, já passei aqui na igreja uma vez, né, de um pastor moderno, um pastor de ovelhas moderno, ovelhas animais, né, e que ele fez essas experiências para as pessoas verem. Houve um grupo de turistas e um turista perguntou: é verdade que as suas ovelhas só ouvem o senhor falar? Só vão sair ali do redil se for a sua voz? Ele disse: bom, experimenta, fala com elas. E eles começaram, e as bichinhas nem olhavam, falavam naquele bem, eles não estavam nem aí. Aí ele disse: agora deixa eu falar. Quando ele fala, ele apenas faz um levantar de voz. Imediatamente elas todas viraram a cabecinha para ele, e ele começou a andar, e elas começam a sair para ir atrás deles. Exatamente como era, não, irmãos, nos tempos bíblicos, e é esta imagem que Jesus tem quando ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que você pode seguir, sem medo de ser tapeado, sem medo de ser enganado. E é fazendo assim que as ovelhas chegam ao lugar de pastagens e de descansos que o verdadeiro pastor, não é, provê para elas. Não é sem razões que o Senhor Jesus Cristo, portanto, se compara a um pastor. Ele deseja ter seguidores que lhe sejam como ovelhas, que aprendam a ouvir a sua voz. As minhas ovelhas, ele diz, ouvem a minha voz. Dou-lhes a vida eterna. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Se você passar a pertencer a Jesus, ninguém pode tirar você da mão de Jesus. Sabe, esse termo no grego, ninguém, é um termo absoluto que significa nem você mesmo, nem que você quisesse. De repente, eu não quero mais Jesus, não tem mais jeito. O dia que você recebe Jesus Cristo, você pode errar, você pode cair, você vai sofrer as consequências das suas más escolhas, mas abandonar Jesus, deixar de crer em Jesus, isso não acontece, porque o Espírito Santo não permite mais, você passa a ser propriedade do Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós cristãos evangélicos batistas, com muito respeito, né, às denominações cristãs que não pensam assim, nós cremos, ensinamos e confessamos que a salvação não se perde. Quando você é verdadeiramente salvo por Jesus Cristo, você está selado, você se torna propriedade do Espírito Santo de Deus. E aí, meu querido, como propriedade de Deus, procure agradar ao seu proprietário, não é? Porque como proprietário, ele vai corrigir você, se for necessário, ele vai fazer sempre com que você volte ao caminho que você estava trilhando e que você, de repente, por alguma razão, deixou de trilhar. Tomar Jesus como nosso pastor, como bom pastor, é ouvir a sua voz entre nós, representada pela sua vontade, explanada na palavra de Deus, a Bíblia, e pela condução do Espírito que vem para dentro de nós, sempre que recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor.
É isso que nos faz caminhar o rumo certo, pelo caminho certo. Caminhar no rumo certo, porque em Jesus Cristo eu tenho consciência dos meus erros, eu tenho consciência dos meus pecados, eu aprendo aquilo que eu preciso deixar, aquilo que eu preciso combater para afastar da minha vida. Tomar Jesus Cristo como nosso pastor é passar a seguir alguém que jamais nos decepcionará, que nunca jamais nos abandonará. Há crentes em Jesus Cristo hoje que estão se sentindo como pessoas abandonadas. São esquecidos de que o pastor continua sendo o bom pastor. Então, meu irmão e minha irmã em Cristo, se você um dia realmente recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele é o seu pastor. Esse pastor aqui pode falhar com você, esse pastor aqui pode decepcionar você, mas Jesus Cristo não. Então não se entregue à amargura, não se entregue à decepção, lembre-se de que Ele é o seu pastor e que Ele tem águas frescas, verdejantes, para você repousar nelas, descansar, beber, matar a sua sede daquilo que você precisa. São sempre visadas pelas feras, não esqueça disso. Satanás, como um leão, nos visa querendo nos devorar. Mas a palavra de Deus diz assim: resistam ao diabo e ele... O quê? Alguém foge devagar? Normalmente não, né? Só se for muito dissimulado, mas o diabo não tem nem como dissimular isso. Fugirá de vocês, vai sair correndo. Que é isso que acontece na vida daquele em que Jesus é o pastor. Não é por sua força não, tá? Você nunca terá, eu nunca terei autoridade minha para repreender e vencer o inimigo. Não se iluda com isso. O que faz isso é a presença e a realidade do Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque se lembrem, irmãos, numa palavra muito séria, que está num dos livros da Bíblia, que deve você e eu pensarmos seriamente na pessoa e na figura de Satanás. Ao contender com o diabo por causa do corpo de Moisés, o arcanjo Gabriel não ousou dizer a ele palavras ofensivas. Ele é um ser espiritual, com poderes extremos, que não pode ser enfrentado pelos meus e seus poderes, mas pelo poder de Jesus ele é. E nós não temos o direito. E eu já vi, uma vez parei com o carro no sinal, estava aguardando o sinal abrir, estava próximo de uma dessas igrejas aí, e não sei se era pastor ou o que era, estava com um camarada aqui debaixo do braço, com o microfone na boca: fala, miserável, o teu nome, diz, desgraçado. Eu falei: esse sujeito não crê no diabo, mas não crê mesmo, porque se ele soubesse quem é o diabo, ele não falaria isso, não falaria isso, porque ele poderia dizer: que Deus tenha misericórdia de você, sai dele em nome de Jesus, tá bom, mas tratá-lo dessa forma, nenhum crente trata, irmãos, porque sabe que é algo que está fora da nossa dimensão, fora da nossa capacidade humana. E aí eu vejo, às vezes, em determinadas comunidades religiosas, pessoas que se envaidecem até como expulsadores de demônios. São especializados em expulsar demônios. Isso não existe, queridos. Que especializado em expulsar demônios só existe um: Jesus Cristo. Não tem ninguém. Agora ele pode me usar, ele pode usar você como seu instrumento, para que você possa ser usado e leve as pessoas liberdade, que elas possam se libertar da opressão diabólica que hoje se manifesta de tantas formas, que tem destruído tanta família, tanta gente, quase que nações, obviamente, inteiras. As ovelhas, irmãos, são animais que enfrentam muitas dificuldades. São os animais, alguém já disse que as ovelhas, me desculpem o termo, mas a pessoa estava falando das ovelhinhas, ovelhas, são os animais mais idiotas que existem. São complicadas, não entendem muito as coisas, por isso precisam ouvir muito a voz do pastor. Se você jogar um cachorro dentro d'água, provavelmente ele vai nadar, mesmo que ele nunca tenha caído dentro d'água. Joga uma ovelha, por causa da lã, ela afunda. Ela não consegue se bater por água muito tempo. Se não tiver o pastor perto para puxar, ela morre afogada. De certo modo, por isso, irmãos, é que Deus faz essa imagem nossa, do seu povo, como ovelhas suas.
Nós somos totalmente dependentes dele. Por isso Jesus disse, se vocês não me tiverem, se vocês não crerem em mim, sem mim vocês não podem fazer nada. Entendeu? Por que Jesus Cristo é o centro, é o nome, é a causa de nós estarmos aqui nesta manhã? Nas águas da existência que podem se tornar enfurecidas, querendo nos fazer afundar, ele, Jesus, como nosso pastor, nos socorre. Mas para que isso aconteça, eu tenho de fazer de Jesus o meu pastor. Sem que isso aconteça, eu vou mesmo perder o caminho, eu vou ser alvo fácil da fera que deseja a minha alma, vou cair no abismo, vou me afogar nos rios da vida. Por isso eu preciso de Jesus. Nós cantamos aqui durante esse culto um corinho que diz que mesmo que eu afunde, não é? Eu vou levantar para respirar. E eu estava pensando naquilo ali, irmãos, porque é fácil torcer as coisas e tentar tornar a vida facilitada. Ali não está facilitando, essa letra desse hino não facilita a vida, porque a morte te afunda. Um dia a morte virá e vai afogar você, e vai me afogar, só que eu não vou ficar debaixo desse afogamento. Eu vou ser levantado pelo Senhor para respirar para sempre. A promessa do hino continue, não importa as circunstâncias da vida, porque nem a vida e nem a morte, não é? Nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus, como bom pastor, é quem nos dá a consciência de salvação, a consciência de que um dia, a qualquer hora dessas, nós vamos ter de deixar esta vida, ir ou não para estar para sempre com Deus, vai depender do nosso, do meu e do seu relacionamento com Jesus Cristo. Se Ele for o meu bom pastor, se Ele for o seu bom pastor, eu e você podemos ter certeza disso, que vamos estar para sempre com Deus. Foi Ele, Jesus, quem disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Jesus, como o bom pastor, é quem nos dá a consciência da satisfação, ou seja, aquele sentimento que Ele, Jesus, dá aos que o seguem e a nossa alma, porque o seguem, vai encontrar alimento, vai encontrar respostas, vai encontrar descanso, e quando eu creio nisso, a minha ótica de vida muda. Jesus é como bom pastor, e como bom pastor, Ele me dá a consciência da submissão, e isso nos leva a aprender que quanto mais, por causa de Jesus, eu me prendo a Ele, mais eu vou me sentir livre, mais eu vou encontrar descanso para a alma, porque quanto mais preso a Ele, Jesus, eu estiver, mais me liberto do jugo do pecado, mais estou livre da escravidão do pecado, que me afasta do aprisco do bom pastor. Que nós, os que já o confessamos, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador absoluto, possamos viver, irmãos, dentro desta realidade. E você que está nos ouvindo, você que está ao alcance do serviço de internet desta igreja, mas que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, respeitosamente, carinhosamente, sem a menor intenção de desrespeitar o seu direito pessoal, eu quero lhe fazer um convite para que você venha a Jesus. Não estou lhe perguntando se você é membro de alguma igreja, se você é membro desta igreja, se você é membro de outra igreja, eu não estou perguntando a sua religião, eu estou perguntando agora, no entanto, é isso. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você já experimentou ou está experimentando o pastoreio de Jesus Cristo? Não, a sua vida não vai se tornar fácil. Lembram-se o que o salmista disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Salmo 23 diz isso também. Mesmo que eu ande pelo vale sombrio da morte, não temerei mal algum. Quando ele escreveu isso, ele sabia o que era passar pelo vale sombrio da morte. Nós passamos pelos vales sombrios da morte. Mas ele vai estar comigo, ele vai estar com você, e aí a morte deixa de ser morte, passa a ser vida. Vamos inclinar as nossas cabeças, queridos, nesse momento. Anderson vai tocar um hino no piano. Eu vou convidar você que está ao alcance da nossa voz aqui, né, pela internet, para que enquanto o hino estiver sendo tocado, você reflita sobre isto. Humildemente pergunte ao Senhor, como é que isso pode acontecer comigo? Como é que eu posso sentir que tive um encontro com Jesus, que Ele se tornou meu pastor?
eu não entendi bem isso, eu não sei como é que é realmente isso. Enquanto ele está sendo tocado e os irmãos estão orando, eu vou lhe fazer então esse convite. Se você quiser vir a Jesus, o Espírito Santo de Deus vai fazer o que eu não posso fazer, que é ajudá-lo, que é convencê-lo de que você precisa disso. Mas se você de repente tem dúvidas e gostaria de saber mais sobre isso, também você poderá se manifestar, porque aí nós vamos procurar ajudá-lo nos tempos que virão, nos dias que virão. Então, enquanto ele está sendo tocado, os irmãos estão orando. Se houver alguém conosco nesta noite que gostaria de ter um encontro pessoal com Jesus, dê um sinal com a sua mão lá na galeria, aqui dentro da nave, para que a gente possa identificá-lo e os pastores da igreja possam ajudá-lo na sua decisão. Você pela internet, entre no nosso chat, coloque lá uma maneira de nós entrarmos em contato contigo. Aproveite esse instante de reflexão. Isso tem que ser algo bem pensado, tem que ser alguma coisa que venha de dentro do seu coração, e não um motivo, não por um momento de emoção que vem e passa, mas de alguma coisa que realmente seja sólida. Você que está sentado nesse banco, membro desta igreja, de outra igreja, você já se perguntou se realmente teve um encontro com o Senhor? Se não teve, faça isso agora. Não precisa levantar a sua mão, não precisa dizer sobre isso, mas faça isso agora. Não volte para sua casa sem que isso esteja resolvido. Mais um pouco, irmãos, nós vamos encerrar esta oportunidade. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que interferir o menos possível para que a obra dele prevaleça. Que Deus os abençoe a todos e que todos nós aqui voltemos para casa certos do nosso relacionamento com Jesus. A igreja continua à disposição de você que nos acompanhou pela internet, ou que esteve aqui conosco para saber mais sobre isso, se isso realmente está agora sendo um motivo de interesse e de preocupação sua.